que é a de serem veículos para um estímulo específico de um dos princípios humanos, né? Isso significa que existe uma predominância de pessoas de uma raça específica tendo aquela vivência. Mas, vamos dizer assim, isso é muito importante. Tecnicamente falando, a raça é uma constituição psicofísica. Tá? Hoje, predominantemente, essa constituição psicofísica focada no intelecto ocorre nos países europeus e nos países na cultura branca em geral. Porém, não quer dizer que todos os brancos sejam parte da quinta raça, porque eles podem funcionar como uma constituição psicofísica que não é focada no intelecto, é focada na sensorialidade ou focada ainda na emoção. Você pode ter uma pessoa de uma outra raça, por exemplo, a raça amarela, a raça chinesa, em que a constituição psicofísica é focada no intelecto. A mesma coisa. Você pode ter uma pessoa que usa um corpo negro, mas a constituição psicofísica estimula o intelecto em primeiro lugar. Portanto, ele está afinado com a quinta raça. Apesar de que a cor do corpo não é a da maioria, né? Porque veio depois, vamos dizer assim. Mesmo assim, o conceito de raça é bastante problemático, porque ele facilmente dá margens a uma sensação de superioridade de uma raça sobre a outra. E nisso a literatura teosófica, infelizmente, corroborou, ou deu margens, não corroborou, mas foi utilizada para movimentos preconceituosos durante o século XX. Vocês sabem que os nazistas estudaram teosofia. O Hitler estudava teosofia, né? O nazismo mandou oficiais ao Tibete para fazer contato com os lamas tibetanos. Inclusive, dizem que lamas viajaram para a Alemanha e ajudaram o nazismo de certa forma, né? Seguramente lamas não muito bem orientados, né? Mas, então, o preconceito contra os judeus, o preconceito contra a raça negra, o preconceito contra os indígenas, tudo isso é expressão de um modo de funcionar patológico, que é o modo preconceituoso. E esse modo patológico facilmente usa esse tipo de ensinamento para justificar seus preconceitos. Portanto, nós, teosofistas, estamos numa enrascada. Como é que a gente vai continuar falando de raça num contexto social como esse? Né? Eu acho que o único jeito é a gente mudar radicalmente a nossa terminologia. E eu realmente defendo que o termo raça suma da literatura teosófica, né? Que esse tema seja olhado de um jeito mais complexo, como, por exemplo, a gente pode falar de fases evolutivas da humanidade sem falar de cores específicas, mas sim de constituições psicofísicas específicas, como eu acabei de falar. Discriminação, né? Sem discriminação. Com a consciência de que você pode ter... Eu tenho amigos indígenas que dão show intelectual na maior parte de nós aqui. Pessoas com grande capacidade intelectual e focadas na vida intelectual, né? O foco maior é no pensamento. São indígenas, né? E quantos negros? Assim, então, enfim, a gente precisa tirar fora essa ideia de que o corpo branco está associado ao intelecto, ou que o corpo negro está associado à sensorialidade, que o corpo vermelho está associado à emocionalidade, e evoluir para uma visão de organização psicofísica que ou é focada na sensorialidade ou focada na emocionalidade, independente da cor, tá? Então, raça, vamos acertar entre nós, não tem a ver com cor ou com tipo de cor, tem a ver de onde
o foco da consciência está. Isso aqui é uma raça. Onde o foco da consciência está. O preconceito talvez seja um dos últimos desafios a serem vencidos pela humanidade. Até porque você sabe, tem pesquisas que mostram a origem do preconceito. Deixa eu falar um pouquinho disso. Você pega, por exemplo, aqui. Se eu pedisse para todos vocês levantarem e formassem pequenos grupos, né, a partir da cor da camisa, tá? Cor da camisa. Cores que se parecem, vocês formam pequenos grupos. Eu estou descrevendo uma pesquisa que foi feita em psicologia social. Aí vocês começam a fazer atividade juntos. Cada grupinho faz uma atividade junto. Se eu der tempo suficiente e fizer uma pesquisa, quais as pessoas que você acha que são melhores, ou que mais merecem seu respeito, você vai dizer que são os do seu grupo. Verdade. Isso foi mostrado em pesquisa. A tendência é a gente considerar que o nosso grupo, né, é o melhor. É o melhor. Né? Puxa, e você pega... É uma herança animalesca, né? O bando, né? Sim, é do bando. Do bando. É verdade. Você vai nos estudos antropológicos... Ainda não nos libertamos totalmente, né? Vai nos estudos antropológicos. Dia desse eu vi um documentário arrepiante na televisão. A nossa família nos anos 60. É a família do outro. É verdade. E esse documentário era na África. Eram duas comunidades africanas, uma de cada lado de um rio, e que eram inimigas uma da outra, né? E uma gerou um preconceito enorme em relação aos membros da outra e vice-versa. E o documentário mostrou a mortes, e eles faziam entre eles, né? Um para vingar o que o outro tinha feito e tal, mas eles se viam como inimigos. E as guerras entre os países? Aí você vai mais longe. Todos os povos têm algo de povo escolhido. As religiões, quase todas elas, se consideram o povo escolhido. Você vai nos indígenas, é assim, você vai nos judeus, é assim, você vai, né, no cristão, o povo escolhido. Então, isso tudo vai ganhando um caráter assim de especificismo, né, que vai alimentando esse sentimento em nós. Além disso, tem um camarada muito importante na psicologia social chamado Gordon Allport. Muito frequentemente, o conceito que eu gero, ele não é baseado em fatos, em percepções reais, mas sim, essas categorizações, esses conceitos, eles são alimentados pelo que chega a mim do meio, né? Então eu tendo a formar esses conceitos que me orientam, não necessariamente por checar a realidade, mas sim por aquilo que já veio pronto. E esse processo de formar conceitos e formar categorias está na origem do preconceito. Então a tendência é que uma pessoa que não tenha um bom conhecimento de si mesma, que não tenha bons recursos espirituais e pessoais para fazer uma autoconhecimento, ela tende inevitavelmente a cair no preconceito. E aí vai ser time de futebol, vai ser orientação sexual, né? Um dia desse eu assisti um documentário, eu sou gaúcho e era gremista quando morava lá. E lá você sabe que tem a guerra entre o gremista e o colorado. Colorado, camiseta vermelha. Gremista, camiseta azul. Até hoje eu prefiro o azul. Você vê como essas coisas são graves. São sérias. São sérias. Pois é. Contava lá na reportagem que contrataram um jogador de futebol no Grêmio e o camarada chegou para o primeiro dia de treino com carro vermelho. E foi demitido. Foi demitido, não foi para o segundo dia de treino. E aí o outro lá dizia, um gremista comentando o assunto, dizia que o grande problema dele era que ele não conseguia mudar a cor do sangue dele. Se ele pudesse, ele mudaria. Meu Deus. Isso é só para te brincar um pouquinho como essa história do preconceito
é séria. E para mim, o único antídoto para o preconceito, né? Você vê o que acontece hoje na Palestina e na faixa de Gaza. As crianças nascem, crescem, escutando dos parentes coisas que fazem que elas gerem ódio, ou pelos judeus ou pelos palestinos. Não é? E esse é o borrão que você está falando. Esse é o borrão. Ou seja, são conceitos estranhos a mim, que eu aceito, que eu escutei, que estão ocupando a minha mente. Tecnicamente, em psicologia, a gente chama isso de introjeções. Introjeções são crenças que eu engoli inteiro, não fui crítico em relação a elas. Olha, lá na faixa de Gaza, isso a gente não costuma ouvir falar, existem escolas feitas por ativistas, escolas para misturar judeus e palestinos. Os meninos pequenos começam a estudar na companhia de judeus e palestinos, do oposto. Ou seja, em vez de desenvolver a introjeção, que é aquilo que o pai e a mãe falaram, ela vai se desenvolver a partir da sua percepção direta, real, de quem é o outro. Aí o preconceito acaba. O preconceito só acaba quando a gente consegue confrontar as crenças que a gente carrega. E isso é das mais difíceis práticas espirituais. E isso significa libertar nossa mente. Porque o que aprisiona a nossa mente são crenças culturais que nós carregamos e não questionamos. E uma mente liberta é uma mente que pode olhar de forma crítica para todos os conceitos que traz. Todos, sem exceção. E chegar às suas próprias respostas. Aí a pessoa está na plenitude da sua jornada, do seu caminho e da sua identidade. Né? No meio religioso, o que acontece muitas vezes é que a gente acaba trocando crenças por outras, mas funciona da mesma forma limitada. Né? Assim, eu sou orientado por crenças que alguém diz que são importantes e que são valorizadas e que organizam o meu mundo. Eu sou realmente livre mentalmente? Não. Enquanto eu guardar dentro de mim alguma coisa que alguém criou e que ocupa um espaço de base para o meu pensamento, minha liberdade está limitada. A sabedoria não vem desse jeito. É pré-requisito para a sabedoria uma mente viva e livre, que pode questionar suas crenças e trocá-las por compreensões mais profundas. Essa é uma mente ativada, é a mente necessária à vida espiritual. Essa é a mente necessária à vida espiritual. A mente cheia de crenças pré-estabelecidas é uma mente religiosa, não é uma mente espiritual. Né? Concordo com isso? Aí atingiu a sabedoria no momento. É pré-requisito para a sabedoria uma mente viva, livre, que possas... Né? Por isso que eu acho que a saída do preconceito passa por essa mente espiritual, essa mente que questiona as coisas e passa a ver a vida com olhos novos. Você pode passar a ver o outro com olhos novos. Assim, se a pessoa vai muito no McDonald's, vamos lá, se ela vai muito no McDonald's, significa que não só ela está envenenando o seu corpo, como ela está guardando dentro da sua mente alguns conceitos sobre alimentação e sobre economia, inclusive, que são muito tóxicos também. A carne é outra coisa, assim, é uma crença de todo mundo que se você não comer carne, você morre. Né? Isso é uma besteira sem tamanho. A Organização Mundial da Saúde, nos anos 80, já dizia que a gente precisa de proteína para viver, não proteína animal, proteína. Né? E agora, quando a gente descobre que a gente não precisa disso para viver, que a gente não vai morrer, a gente passa a descobrir o tanto de morte que existe para a gente comer carne. Aí fica difícil de você conviver com o fato. Fica difícil. Eu saber que para me alimentar com carne, tanta morte que está acontecendo. Ecopsicologia é um movimento, ele é mais transdisciplinar do que movimento dentro da psicologia. Né? Mas ele reconhece que a psicologia ficou restrita às relações do ser humano consigo mesmo
e a relação do ser humano com outros seres humanos e com grupos. E que as relações do ser humano com o mundo natural e com as outras espécies não é considerada como elemento de saúde mental, né? E que o ser humano ele tem espontaneamente uma conexão, e isso é totalmente teosófico, nós temos vínculos de consciência com os reinos não humanos, especialmente com o reino vegetal. O reino vegetal com o reino animal, e a um certo nível de consciência, nós estamos nos comunicando com os outros reinos. E é o fato de que nós evoluímos como civilização que nega esses vínculos, que nós acabamos atrofiando os recursos que nós temos na nossa consciência para o reconhecimento e a sintonia com as outras formas de vida. Esses canais são ainda mantidos em povos da floresta. Eram mantidos em outros níveis, em outras fases da história. Mas potencialmente todos nós podemos viver em sintonia. Por exemplo, o movimento das ecovilas hoje. O movimento das ecovilas, ele teve uma expansão muito grande a partir de uma ecovila específica na Escócia, chamada Findhorn, que eu acho que quase todos aqui já ouviram falar de Findhorn. E o que Findhorn fez? Findhorn existe num lugar da Escócia onde a terra é basicamente pedregosa, muito pedregulho. Era uma terra pobre para a agricultura. No entanto, as pessoas que fizeram Findhorn eram orientadas por uma mulher que era clarividente. E ela via os espíritos da natureza sobre os quais nós vamos falar amanhã, que fazem parte das hierarquias criadoras, né? Ela entrou em comunicação com esses seres, né? E recebeu orientação deles de como fazer um contato como fazer agricultura naquele local. Toda a agricultura feita em Findhorn era uma agricultura com fundo espiritual. Era uma agricultura como ato de amor em relação à terra. Basta dizer que o governo escocês teve que mandar oficiais para estudarem o fenômeno de Findhorn, porque ninguém conseguia explicar a produção agrícola que aquele lugar conseguia. Eu cheguei a ver fotos de uma rosa nascendo na neve, o que não existe, né? Ou seja, quando a nossa mente entra em sintonia com a mente dos seres não humanos, vegetais e animais, uma espécie de comunicação amorosa pode se criar que muda radicalmente nosso modo de viver. Teosoficamente falando, nós deveríamos viver nesse estado de amor e comunhão com as outras espécies. E foi justamente essa fase que nós vivemos de excessivo intelecto e excessivo senso de nós mesmos que nos tornou inimigos das outras formas de vida. E as outras formas de vida nos reconhecem como inimigos. Os animais nos reconhecem como inimigos. É muito incomum vocês acharem em mitologias indígenas que as histórias começam assim: no tempo em que os animais falavam, isso é muito comum, muito comum. No tempo que os animais falavam. É óbvio que não é o tempo que os animais falavam. Era o tempo em que nós podíamos nos comunicar de forma não verbal com as outras espécies, que a gente estava em sintonia com as outras espécies. Então, assim, os animais falavam porque nós podíamos entender a linguagem deles, não que eles usassem palavras, mas nós entendíamos a linguagem deles. Entender a linguagem das plantas é um potencial teosófico. A nossa consciência está pronta para isso, né? E naturalmente, com a evolução, a gente vai desenvolvendo esses canais que nos permitem uma forma de vida no mundo em harmonia com todos os outros reinos. A desarmonia que a gente mesmo cria se dá por conta do excesso do senso de eu, da separatividade, do completo desconhecimento da existência das outras consciências, né? E a ecopsicologia tem a qualidade de
reconhecer esses vínculos e trabalhar com com o desbloqueio, com a desatrofia dessas capacidades de comunhão com as outras formas de vida. E esse é um assunto totalmente teosófico, né? Obrigado por você ter trazido isso. Vamos fechar? 9h30. Então agora a gente vai sentir a energia que nós vibramos aqui e com um ato de vontade vamos espalhar essa energia em todas as direções. Visualize como uma onda de luz saindo em todas as direções, para todas as ruas e bairros de João Pessoa, tomando João Pessoa toda, tomando o estado da Paraíba e indo bem mais além. Nós oferecemos essa energia gerada aqui para o benefício de todos os seres, de todos os reinos. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos e que todos os seres vivam em paz. Obrigado. Amanhã a gente... Vocês se recordam que a gente fez ontem aquela comparação, aliás, a gente falou da comparação que Blavatsky faz entre a visão de evolução do Darwin e a evolução, a concepção de evolução que existe na doutrina secreta. Então, o Darwin focado na forma e na adaptação da forma. E na doutrina secreta, o que realmente evolui é a consciência. E a partir da evolução da consciência é que surge a outra evolução do corpo, né? Do ponto de vista da vida humana, a doutrina secreta, a visão filosófica, a visão teosófica nos coloca como tendo na essência esse conceito de mônada, né? A mônada é vamos dizer assim, o uno, é aquela faísca do fogo divino, a fagulha do fogo divino. E mais tecnicamente falando, a mônada é a expressão de Atman, a alma, a ideia de Atman como a fagulha de Paramatman, a chama, conjugado com Budi. Budi, que é a luz, o estado de luz. Já já nós vamos aprofundar isso quando a gente for falar dos 7 princípios, mas agora definindo um pouco melhor o que é mônada. Então a mônada é o Atman conjugado com Budi, né? Que é pura vida, pura consciência e é pura potencialidade. Significa dizer que nós somos uma semente do divino. E a ideia de mônada nos remete a essa ideia, a ideia de uma semente divina. Então, quando a gente fala de evolução monádica, a gente fala dessa semente divina vivendo seu pleno potencial. E como é que a evolução monádica vai acontecer? Ela vai acontecer primeiro por esse conjunto de Atman, Budi, né? A fagulha e a bem-aventurança, a plena luz, a plena energia, que é Budi, se integrando a Manas. Se integrando a Manas. E a partir dessa integração com Manas, ainda nos mundos sem forma, ela vai se revestir de veículos que correspondem aos mundos cada vez mais grosseiros, mais materiais, mais densos, e inicia uma jornada onde as potencialidades dessa semente divina precisam dos cenários dos mundos mais grosseiros para poderem sair da latência e vir à plena manifestação. Então, a semente divina em nós se lança para os mundos materiais e vai fazer uma jornada de imersão nos mundos materiais. E é essa condição de velamento, de obscurecimento da fonte original de luz, que é o que os mundos materiais vão fazendo,
que provocam a tensão que vai gerar o desenvolvimento das potencialidades das sementes monádicas, da semente divina, né? Isso vai se dar primeiro na mente, e a mente tem uma função fundamental na evolução, por isso que é tratada à parte. Existe uma evolução mental, porque quando entra em ação a evolução mental, todo o ciclo evolutivo entra noutra fase, porque ao despertar a mente, ao despertar a autoconsciência, aí então esse ser divino em essência, revestido de corpos, esse ser passa a ter a capacidade de compreensão e de escolha. E é essa capacidade de compreensão e de escolha que vai crescer com os desafios da vida, até o ponto em que essa fagulha divina, o ser divino, passa a ser o dono do seu próprio caminho. E nas fases finais da evolução, quanto mais ele compreende os mistérios da vida, mais dono ele se torna das suas ações, dos seus pensamentos, e aí então um caminho autoformado vai se construindo, né? Até o ponto de que essa fagulha divina, a partir de uma mente bastante desenvolvida, consciente da natureza da realidade, e quando eu falo consciente da natureza da realidade, significa entender a lei da compaixão, a lei da unidade, e portanto isso envolve todo um posicionamento ético a partir da visão da unidade, pelo qual tudo que é feito aos outros, ele entende que está fazendo para si mesmo. Que todo sofrimento impingido aos outros, ele já entende que está gerando o seu próprio sofrimento amanhã ou depois de amanhã. Compreende também que os sofrimentos de hoje foram gerados ontem ou anteontem pelas suas próprias ações. Portanto, esse entendimento da lei do karma, que é uma expressão da lei da unidade, que mostra que todas as coisas estão conectadas, isso passa a ser a vivência de uma mente bem desenvolvida, né? E a partir dessa nova compreensão, aí vai se chegando nas fases finais de desenvolvimento, onde o ser humano se aproxima do limiar da saída da fase humana da evolução. Porque ser humano é uma das muitas fases evolutivas da vida. Nós tivemos outras fases anteriores e vamos ter outras fases posteriores. Então, o que eu gostaria que ficasse claro agora é o que significa, então, a evolução monádica e como ela exige também a evolução da mente. E como nós falamos ontem, esses dois precisam de um suporte para a expressão. E o suporte são os corpos, os veículos, os corpos. Então existe uma linha evolutiva que é a da evolução física, né? O corpo físico, nosso corpo físico, ele tem nele alguns mistérios que só superficialmente a gente pode tocar. Vocês sabem que nós fizemos bombas atômicas a partir de tipos de interação entre os átomos criados pela ciência. A fissão nuclear e a fusão nuclear, né? O que essas metodologias fizeram foi simplesmente aproveitar o potencial energético que reside no átomo. Esse potencial está dentro de nós aqui agora, né? Então, assim, potencialmente essa energia ela circula em nós. Assim como o átomo guarda essa energia potencial, a consciência também guarda uma energia potencial. E como nós vimos ontem, consciência e energia, ou consciência e matéria, são duas faces da mesma moeda. Portanto, assim como o átomo tem esse potencial de expansão absurdo, a consciência tem também a potencialidade da expansão absurda, né?
O nosso corpo guarda toda uma fisiologia energética invisível aos olhos. Essa fisiologia energética, numa das suas dimensões, é a energia telúrica, é a energia de Kundalini. Pouco se sabe sobre isso, mas o pouco que se sabe sobre isso indica, em primeiro lugar, que não se deve mexer com ela sem plena consciência do que se está fazendo. Não se deve mexer com ela sem orientação adequada. Porém, quando ela pode ser aproveitada, o próprio corpo humano vira um instrumento de transcendência. A essa possibilidade do corpo, muitas tradições espirituais dedicaram muito tempo desenvolvendo práticas de respiração, práticas de exercícios que visam ativar esse potencial energético do nosso corpo, né? Então, a evolução física, que a princípio é oferecer um corpo que seja sensível o suficiente para permitir a expressão das plenas potencialidades da consciência, quando se chega no limiar da evolução humana, ele apresenta outras possibilidades de transcendência, né, que são, em geral, guardadas para os iniciados e para as pessoas já com muito desenvolvimento, né? Mas, então, isso basta para a gente ver o tanto que é importante a evolução física. Em primeiro lugar, como consciência e corpo andam sempre juntos, é a qualidade evolutiva do corpo que vai expressar a qualidade da consciência. A título introdutório, eu poderia dizer que uma parte dessa evolução é feita pela própria natureza, pelo que a gente chama de hierarquias criadoras, que é o tema que a gente vai entrar agora. Parte é feita por nós. Como nós falamos ontem, no finalzinho, você escolhe o tipo de comida que você come e você vai ver o efeito no seu corpo. Mas você provavelmente vai ver também o efeito na sua mente. Os indianos e os chineses são muito claros sobre isso. Existem tipos de alimentos que nos deixam preguiçosos, existem tipos de alimentos que nos deixam hiperexcitados, existem tipos de alimentos que nos equilibram. Se a gente usa venenos ou alimentos tóxicos ou alimentos com elementos que não são da natureza, não estão em equilíbrio, provavelmente esses alimentos vão nos predispor a tipos de pensamento mais tóxicos. Assim como o modo de pensar mais tóxico automaticamente nos leva, vou colocar de outra forma, modos de pensar e sentir que não geram harmonia, que não geram equilíbrio, que não geram energias positivas, mas sim geram energias positivas, negativas, naturalmente vão nos atrair para alimentos mais grosseiros, para o álcool, para o fumo e para os entorpecentes. Estou falando besteira? Alguém quer contestar isso? Existe uma relação direta entre o nível de limpeza psíquica e aquilo para o qual você vai ser atraído, né? Então, parte dessa evolução física é feita pelas hierarquias criadoras. Parte é feita por nós mesmos a partir do momento que vamos nos tornando mais conscientes, né? Então, agora a gente vai se encaminhando para fechar o tema das 3 evoluções. E aqui eu queria ressaltar esse primeiro elemento, que Jivatma, Atma Buddhi, une-se a Manas, descendo aos 7 mundos de Maya, né? Ali tem o símbolo da Sociedade Teosófica ali, não tem? Deixa eu ver. Só um pouquinho. Estão vendo ali a serpente? Isso. O que é o arco descendente e ascendente? Primeiro que a gente tem que ter claro assim, como é que o mecanismo evolutivo se dá. Jivatma, essa fagulha individual da mente cósmica,
ela precisa fazer uma peregrinação em que, para os mundos em que vai encontrar, ela tem que ter corpos, ela tem que ter vestimentas que permitam que ela se expresse. Então, a partir do mundo átmico, que é o mundo da plena unidade, quando chega no mundo de Budi, que é o segundo grande plano, a descendente, ela se reveste de um corpo de luz. Indo mais para baixo, ela se reveste de manas, que é o corpo da mente. Na continuação da sua descendência, ela vai para o mundo astral, né? O mundo da emoção. E ela vai descer até chegar ao mundo etérico e ao mundo físico. E a partir disso, começa o processo ascendente. Curiosamente, eu vou chegar daqui a pouquinho nos 7 princípios, nós vamos considerar por que se chama mundos de Maia, mundos de ilusão. Eu vou deixar para falar disso daqui a pouquinho, mas não esqueçam desse detalhe. Quando a fagulha divina desce para os mundos materiais, ela entra nos mundos da ilusão. Tá? Segundo, ela peregrina em sentido descendente e retorna. Ela vai passar por várias fases. Né? Ela vai passar pela fase em que ela se torna um elemental. Né? Elemental, depois desce um pouco mais até chegar no mundo mineral, que é a sua primeira manifestação física. Vai passar por